E pessoas, mais um episódio do Standard Básico, né? A série que eu falo do Standard. E vou falando sobre vários detalhes do formato, né? Tem vários vídeos sobre como começar, tal, etc. E a gente vai, obviamente, falar de Final Fantasy. Até apareceu um banner aqui. De pré-order. Porque, né? É uma edição que tem um grande impacto pro Standard. E lembrar que essa série é toda apoiada pela Citadel Hobby Store, né? A Citadel que fica na zona norte de São Paulo. Vou mostrar novamente a fachada. Eu acho muito bonito. Partindo do metrô de Santana, tá? Então você sai do metrô de Santana, vira à esquerda, anda um pouquinho, vira à direita, anda um pouquinho também. Aí pra esquerda, uma quadra só pra esquerda, sobe e tá na Citadel, tá? Lembrando que a Citadel tem um semanal standard todas as quintas-feiras à noite, tá? E vira e mexe, tem diversos outros torneios que você pode se informar. Então, quando for fazer suas compras, considere assim. Bom, o tema do vídeo, que já está no título, né, é o menino Bob, né, Confidente Sombrio. Ele está de volta depois de muito tempo, fazendo rever muitas questões da minha vida, porque eu vi Bob ser lançado no T2, lá em Ravnica, cidade das guildas. Joguei muito com Bob no Modern também. E cá estamos nós no T2 novamente. A vida é um ciclo e eu estou ficando velho. Mas vamos falar um pouco sobre essa carta, né? Bastante gente, quando saiu o spoiler, me perguntou, pô, o que você acha que, né? Como é que você acha que vai ficar o Bob e tal, etc, etc, etc. Então, né, pra quem não sabe, Bob originalmente é de Ravnica, da primeira Ravnica, lá em 2000 e pouco. E o apelido, né, do Confidente Sombrio vem do jogador, né, do pro player Bob Maher. Este carinha simpático aqui. Tem uma fotinha dele aqui com a carta. O Bob Maher é do Hall da Fama do Magic, um dos primeiros pro players bem conhecidos, né? Ele é da época do Finkel. E essa carta é de um torneio muito legal. Um dia eu posso falar mais, né, detalhadamente sobre. E é sobre o Invitational. Né? O Invitational era um torneio que tinham vários jogadores com grandes resultados e convidados também, né? Jogavam vários formatos. Era um torneio assim bem legal, tinha uma aura bem bacana. E o campeão podia fazer uma carta. O que hoje acontece com o Mundial, né? Onde o campeão ele vai ajudar no design e depois ele vai se tornar parte da arte, né, da carta. A gente tinha um torneio para isso, né? Que era o Invitational. E o Bob é com certeza uma das cartas mais icônicas que vem deste evento. E ele foi, né, que eu falei, muito bom, assim, no T2 dele ele foi muito bom, depois ele jogou Extended, foi muito bom também. Em 2011 a gente tem o Modern, e ele se torna uma das grandes estrelas do BG Rock, e depois vai ser o Jund, né, que é um deck muito icônico da época, vai ter o Absamid e tal, etc. E Bob vai ser essa carta, assim, por muito tempo ele vai ser uma carta extremamente importante do Modern, principalmente, e aí ele vai caindo, né, com o tempo. Agora ele vem pro T2. Primeiro eu queria só fazer um asterisco aqui, né? Ele vir pro T2 também significa ele vir por Pioneer. O Pioneer, pra mim, é mais animador pra ele do que o T2 até, no sentido de que no Pioneer é possível jogar de 5 Color Humans, né? Esse deck foi muito bom no Modern numa época e a base dele toda tá no T2. Desculpa, no Pioneer. E nesse deck ele é um side muito bom. Sabe, aquelas metas que seu oponente sobe um monte de remoção, você sobe os Bobs pra punir esse oponente. Porque ele mata algumas coisas primeiro, depois faz Bob, ou o Bob meio que vira um para-raio de remoções e tal. Então ele cai muito bem nesse tipo de arquétipo, fora que tem o Hack dos Mid, tem o Mono Black e tal, etc, etc. Então eu acho que no Pioneer ele tem um caminho bem interessante. Mas vamos falar de T2, né? Porque o nome da série é Standard Básico, não é Pioneer Básico. Por mais que o Pioneer seja muito próximo do T2 e pra mim um ecossistema ideal tem ambos os formatos. Mas o nome da série é Standard Básico. Então assim, tá. Vamos falar sobre Confidente Sombrio, por que ele é interessante, por que você deveria estar animado, porque pessoas velhas estão animadas com essa carta. Bom, vamos lá.
Ele é 2 mana, 2/1. Tem um flavor maravilhoso, que é, né, grandeza a qualquer custo. E ele tem, no início da sua manutenção, você revela a carta do topo do seu deck, coloca aquela carta na mão e você perde vida igual o custo. Beleza, esse é o Bob. Por que Bob é essa Coca-Cola toda? Porque o Bob, ele não precisa fazer nada e ele gera card advantage. Né? Ele basicamente precisa ficar desvirando. O oponente deu bobeira, lenha, mas na dúvida ele fica meio parado. A comparação óbvia é com o Bronco. Deixa eu até colocar o nosso Bronco aqui com a gente. O Chucro Cáustico, Caustic Bronco. Que, né, faz um Bob toda vez que ataca. Se você selar, né, dá o dano no oponente. E a comparação vai ser óbvia. Vamos falar, pô, Rudá, isso e Bronco não são a mesma coisa? Sim e não. Né? Obviamente, Bronco precisa bater. Mesas travadas, Bob trabalha muita tranquilidade, enquanto o Bronco não. O Bronco vai precisar de uma evasão, tal, etc. E o T2, atualmente, ele lota a mesa com muita facilidade, então não é fácil encaixar esse Bronco. Ainda assim, eu vi Broncos jogando de side, né, principalmente no Mono Black, quando você enfrentava um deck como Omnicombo, alguns controles e tal, você ainda colocava porque você meio que vai ficar batendo muito, então é mais fácil ele conectar. Mas no geral, o Bob consegue ser um pouco melhor no sentido de que você não precisa bater com ele. Ele pode ficar paradinho ali na mesa, fazendo a função dele, né? É aquela coisa, quando você tá com a vida baixa, esse Bob começa a bater, começa a bloquear, e você quer meio que se livrar dele. É claro, o Bronco tem uma vantagem, né, de que você pode revelar o card do topo, né, quando você sela o Bronco, causar o dano do oponente. Não é tão comum quanto parece fazer isso, fora que você se vira inteiro, tal, etc. Então, assim, no geral, eu considero o Bob uma opção muito boa. Legal, Rodar. Bob gera card advantage e tal. Eu vou colocar ele no, sei lá, no BG, no Mono Black. Aqui começam a entrar algumas discussões interessantes. Tipo, tá, legal, Bob é uma boa carta. Onde essa carta joga? Primeiro, eu acho importante lembrar que Bob é um humano. Então, para algumas interações de tipo de criatura, isso é muito relevante, que nem eu falei lá sobre o Pioneer, né? Então, vamos jogar de 5 Color Humans com Bob e tal. É relevante. E o T2 tem uma base legalzinha para brincar de humanos também. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Ele é uma fonte de card advantage para decks agros. Ele não é exatamente a criatura mais interessante em corpo, mas é importante a gente ressaltar essa parte. Quando a gente fala de decks de demônio, a gente fala muito de Annex. Annex e Bob não são bons amigos, tá? São abordagens diferentes da mesma coisa. Bob, se você tem uma curva mais baixa, Bob é melhor. Porque você tem a chance de, às vezes, não estar pagando vida ou pagar muito pouca vida. Então você pode perder menos vida num caminho longo. Annex, sem demônio, é sempre 2. Que é uma discussão que sempre tinha sobre Bob e a Arena Pirexiana. Então, um custa mais, mas você perde um de vida fixo e tal, etc, etc, etc. Mas eu acho que o ponto principal nessa discussão, ela ganha um nível novo, quando a gente pensa que Bob e Annex não se dão bem, porque você não quer tomar 8 de dano revelando um Annex. Então você pode meio que separar eles nisso. Então, eu posso jogar com Bob ou com Annex. Eu jogar com os dois, por sua conta e risco. E de qualquer maneira, o Bob ele aproveita muito bem quando seus custos não são tão altos. Porque às vezes você pode, perdi um nesse turno, 0 no outro, porque ele foi revelando o terreno, tal, etc. E, por exemplo, no Orzhov Self Bounce, o Bob pode ser interessante. Quando a gente vê esse deck, olha, usa 2 Annex, tal, ele não tem uma base de demônio para necessariamente aproveitar muito a carta. Então o que você pode fazer? Você pode jogar com o Bob aqui. Né? E a capacidade desse deck de desligar o Bob quando quiser, então, volta o Bob pra mão, ou do lockdown e desliga o Bob um pouquinho. O deck ganha muita vida, ganha vida com Beza, com os tokens do Preacher, com o Sheoldred.
sacrificando um breaker. Tudo isso vai dando mais gás. Porque tem um detalhe que eu acho muito importante de falar, que as pessoas que não acompanharam tanto o Bob não sabem. Bob é insano contra decks agressivos. Tá? É claro, existe um perigo de você usar contra um deck como o Mono Red, que é um deck que pode explodir do nada e tal. Mas, no geral, se a sua curva não é tão alta e você tiver um mínimo de controle nos seus pontos de vida, né, no caso ganhar vida, o Bob pode ser uma carta fantástica, porque você começa a dar auto-scaling de card advantage. E uma hora que você tá feliz, você joga o Bob no meio de um combate, ele morre, né, o oponente é meio que obrigado a te pressionar, e aí você já tá muito na frente, já começou a soltar remoções, tal, etc. Então, assim, Bob, na verdade, é muito bom contra esses decks que você quer trocar muito rápido, especialmente se o custo é muito baixo. Então, decks como Orzhov e Pixie, pra mim, são o primeiro lugar pra testar o Bob. Tá? Pra mim é um lugar bem interessante. O de Myrmid, né, tem uma base preta muito boa pra gerar card advantage com Preacher, com Karse, com Shieldred e tal, etc. Tudo bem que a gente tem uma média aqui um pouco mais alta de custo, né, muito custo 4 e tal, etc. Mas também é interessante pro Bob. Tá? Muita coisa de custo baixinho e tal, e você vai conectando e tal. Mas Bob gosta muito desse jogo que você pode ficar fazendo pequenas trocas e ele vai te abastecendo, né? Desde que seus custos não sejam tão altos assim. Então é uma carta que ele gera animação por causa disso. É um padrão de jogo muito bom. É claro, assim como quando Liliana voltou pro Standard, né, e entrou no Pioneer, existe uma animação que vem por conta da nostalgia, né? Então, pô, jogar com Bob, jogar com Liliana de novo, e no Pioneer jogar também com Capturar Pensamento, né? Daí você vai ter Fatal Push, tal, etc. É claro que faz a gente, às vezes, achar que a carta pode ser melhor do que ela é, de verdade, né? Magic mudou muito desde o lançamento do Bob, né? Sendo, acho que de 2005, são 20 anos. O Magic mudou muito. Mas assim, é uma carta que pode achar seu espaço porque a premissa dela é muito atualizada, que é essa ideia do card advantage ligado a um corpo. Porque isso pode tanto, né, diminuir quanto esse jogo vai durar, porque eu posso ficar lá bicando o meu oponente por conta de ter um corpo, quanto também por ter um corpo quer dizer que eu posso, entrar num combate e aí desligar a carta, tal, etc. Então, assim, acho que o Orzhov é o lugar que eu mais me animo com ele. E no Pioneer, né, eu falei meio que por cima aqui, a questão do hack, dos mid, mono black mid, obviamente daí você tira o kit de demônios, né, que já estava diminuindo um pouco, humans e tal, etc, né, é muito curioso isso, tipo, o Bob é pouco conhecido pelas shells agressivas dele, mas ele jogou razoavelmente bem nessas shells agressivas. Então a gente não pode esquecer disso, né? Que dá pra jogar, tipo, vou jogar com uma base meio White Win, com splash pro preto, com um humano, ele tem sinergia com alguns outros humanos. E é um modo a mais de gerar card advantage, sem eu ter que, sei lá, usar um Planeswalker no meu side, alguma coisa do tipo. Então são janelas interessantes. Ele permite alguns padrões de jogo muito rápidos que estão acontecendo no Standard, né? Então você joga a curva mais embaixo para perder pouca vida pro Bob e você vai sempre duplicando, triplicando as suas ações por turno. Ele tá garantindo card advantage, enquanto que pelo custo baixo você tem tempo advantage. Acho que existe, obviamente, o fator nostalgia. Eu não nego que eu fiquei muito animado. Peguei meus Bobs antigos, abracei eles, falei, vamos lá. Vamos voltar pra loja. E eu gosto muito dessa ideia de trazer pro Pioneer, especialmente, cartas que não jogam mais muito Modern e foram grandes estrelas do Modern, mas hoje em dia não tem mais esse power level, né? E elas podem se encontrar no Pioneer e tal, que é um formato que eu tenho um carinho muito grande. Mas eu gosto bastante do que é possível fazer com o Bob. Eu acho que é uma adição bem bacana, né? Com certeza estarei testando ele no primeiro dia possível. E depois vai ter acesso antecipado, com certeza, vou ver se eu jogo e tal. Mas eu devo brincar bastante com ele. É uma carta, como eu disse, eu tenho um carinho muito grande. E eu acho que o power level dele dá pra tentar alguma coisa. Nem que seja pra gente descobrir que não dá, tem que usar de side, ou ele tá em situações mais específicas. Beleza? É isso. Videozinho aqui falando do nosso querido Bob. Em breve mais vídeos falando sobre spoilers de Final Fantasy e tal, etc. E é isso. Um agradecimento a Citadel, né, pelo apoio à série. E até o próximo.